Muito boa noite a todos. Antes de darmos início à nossa palestra desta noite, vamos nos preparar para a prece inicial dos nossos trabalhos. Senhor e Mestre Jesus, amigo inconfundível das nossas vidas, sempre que nos predispomos a realizar uma tarefa, necessitamos estabelecer o vínculo contigo. Nada do que fazemos pode ter efeito sem a vossa anuência, sem a vossa presença entre todos nós. Por isto, apelamos a Ti, ó Senhor, pela vossa misericórdia, para que possas nos auxiliar na tarefa que nos propomos a desenvolver. Deveremos falar de amor, de paz, de todas as coisas que nos ensinastes, fazendo-nos assim recordar de Ti. Abençoa-nos, pois, neste momento, Senhor. Sê conosco, hoje e por todo sempre. A nossa proposta na noite de hoje é falar um pouco sobre o retorno do espírito, da alma, ao mundo espiritual, após a cessação da vida que ora estamos estabelecendo. Seria o retorno à verdadeira vida. E como estávamos antes de nos prepararmos para o retorno à vida física? Existem dois fatores determinantes, são duas fatalidades: o nascer, reencarnar, e o morrer. Antes de nascermos, nós nos encontramos na erraticidade, um termo utilizado pelo benfeitor Allan Kardec para descrever o mundo espiritual, o mundo dos espíritos. O mundo dos espíritos é o mundo causal, é a verdadeira vida, é a nossa residência definitiva, a nossa residência permanente. É lá que temos a maior relação de convivência com os familiares. Então, hoje, nesse mundo que vivemos, nós estamos mortos para os espíritos, e os espíritos para nós estão mortos. Mas a verdadeira realidade é que a verdadeira vida é a vida causal, é a vida estuante, a vida dos espíritos, o mundo espiritual. Então lá é que nós, antes de reencarnarmos, vivemos, convivemos, estudamos, nos relacionamos, nos propomos as tarefas, desenvolvemos diversos relacionamentos, é uma atividade estuante. É uma vida, a vida dos espíritos, muito mais rica que a vida física. A vida física é como se nós olhássemos através de um espelho opaco. Nós não temos a verdadeira sensação da realidade. O mundo dos espíritos é um mundo mais real, mais colorido, mais fundamental. E lá então nós temos um corpo. Nós temos um corpo perispiritual. Esse corpo é um corpo de matéria também. Essa matéria é retirada do mundo espiritual em que nós vivemos. Se nós estamos na esfera da Terra, nos diversos mundos espirituais acima da crosta terrestre, nós iremos utilizar a matéria-prima da Terra. E nosso perispírito, nosso corpo perispiritual, será composto dessa matéria. Se nós evoluirmos
nos próximos anos, nós poderemos habitar mundos superiores. Então, o nosso perispírito será composto da matéria desse mundo, desses mundos superiores. Se nós viermos de mundos inferiores, nesse mundo inferior nós teremos um corpo físico, um corpo espiritual condizente com a matéria-prima deste mundo. Então, nesse orbe que nós vivemos antes da reencarnação, nós temos um corpo perispiritual. Esse corpo ele tem uma densidade, um peso específico, ele é matéria, ele é elástico, ele é expansível, ele é moldável e ele apresenta a nossa característica real. Eu posso me apresentar para o mundo físico, digamos, numa vidência de mediunidade, numa forma que eu já tive, uma forma que eu já experimentei. Digamos que eu fui conhecido na Terra como José. Então, de repente, eu posso me apresentar como José, não obstante eu tenha sido Marcos, Pedro, João e etc. A minha densidade, o meu peso específico, a minha luminosidade, ela se apresenta da forma que eu desejar. Eu posso me tornar mais denso, mais pesado e me apresentar, digamos assim, mais visível para as pessoas do mundo físico. Eu posso ser, então, sempre aquilo que eu já fui. Um espírito que é primitivo, embrutecido, violento, ele não pode se apresentar numa forma, numa luminosidade que ele não possui. Então, os médiuns que possuem a dupla vista, eles podem visualizar os espíritos com a luminosidade que cada um tem. Essa luminosidade depende do peso específico. Quanto mais evoluído é o espírito, mais quintessenciado, menos material é o seu corpo perispiritual. O que é que esse corpo perispiritual, ou esse perispírito, abriga? Ele abriga o espírito. O espírito é a essência criada por Deus. O espírito foi criado por Deus e tem uma forma. Essa forma que é o modelador, organizador biológico, segundo o Dr. Hernani Guimarães Andrade. Esse é como se fosse uma matriz, um molde. Quando nós reencarnamos, nós baseamos o nosso corpo físico num molde, que é o corpo perispiritual. Então, é muito importante esse nosso corpo perispiritual, porque ele abriga o espírito. E no espírito está registrado todas as experiências das nossas existências pretéritas. Diversas reencarnações. Nós somos um somatório de experiências de diversas reencarnações. Eu já fui Pedro, João, José, Marta, Maria e etc. Todas essas experiências estão dentro de mim hoje, no corpo físico. E no corpo perispiritual, quando antes de reencarnar eu era como espírito, eu acumulo todas essas experiências. Então, eu sou um somatório das experiências vividas. Então, as experiências são experiências que podem ter sido luminosas, experiências dolorosas, mas eu sou, digamos, essa congregação. E eu trago, então, para a atual existência, esse somatório das virtudes e dos defeitos. Antes de nós nos prepararmos para nos adentrarmos no corpo físico, retornarmos à vida física, nós fazemos um grande estudo, uma grande anamnese. Nós somos preparados pelos benfeitores espirituais, pelos orientadores, para as tarefas que iremos desenvolver na Terra.
Então é feita uma programação. Quem quiser ler mais sobre esse assunto, o tema da reencarnação, leia o livro Temas da Vida e da Morte, que é um livrinho pequeno, de Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco. Ali dá uma orientação muito precisa de todas as etapas do ser reencarnante. Então nós nos preparamos por largo período de tempo. Quanto mais nobre a missão que desenvolveremos na Terra, maior exigência é buscada junto ao Espírito. Então mais ele terá que se dedicar, mais ele terá que estudar, mais terá que se aperfeiçoar para desenvolver as tarefas a que se propõe. Inclusive, a preparação do corpo, a plasticidade do corpo, a forma, em determinados casos de reencarnação, nós podemos analisar, opinar, verificar, como se fosse um molde. Qual é a forma do corpo, a altura que nós desejamos, o peso. Nós levaremos a nossa bagagem de inteligência. Essa bagagem de inteligência, ela pode ser, digamos assim, parcialmente reduzida para nós fazermos tarefas mais simples. Eu me recordo muito de uma experiência de Eurípides Barçanufo, que é um espírito nobríssimo, um grande médium que foi na Terra, mas nós sabemos que antes de ele reencarnar como Eurípides Barçanufo, ele teve uma experiência como um homem muito simples nas terras de Minas Gerais, como um agricultor que morreu em tenra idade. Por quê? Porque ele gostaria de conhecer a terra onde ele iria renascer, ter uma experiência do local, uma convivência com alguns daqueles a quem ele iria trabalhar. Então ele veio com a sua inteligência, com a sua capacidade reduzida, apresentando-se como um homem mais simples. Então veja como é complexa a preparação para do mundo espiritual para a vida física. Então nós frequentamos escolas. O Divaldo Franco, por exemplo, ele nos conta que ele tomava diversos passes magnéticos aplicados no perispírito, com a finalidade de que a sua memória pudesse ser o mais aguçada possível. Nós sabemos que o médium espírita Divaldo Pereira Franco, quando expõe as suas palestras, ele tem uma capacidade de memória, de memorizar diversas datas, nomes, se recorda de fatos da sua vida de infância, da sua juventude, tem acesso em determinados momentos às suas vidas pretéritas, às suas experiências anteriores. Então isso foi uma preparação desenvolvida no mundo espiritual. O seu professor para as palestras, para ser um tribuno espírita, foi Manuel Viana de Carvalho. Manuel Viana de Carvalho é um espírito que representou o Brasil nos grandes encontros espíritas no mundo espiritual. Ele, representando o Brasil, Leon Denis, representando os espíritas do mundo. Então ele teve um bom professor. E nós sabemos que um bom mestre ajuda muito a um bom aluno. Temos diversos mestres se o aluno não for bom. Mas um bom mestre pode ajudar muitos alunos. Então Divaldo Franco teve acesso a esse mestre, Manuel Viana de Carvalho. Então ele teve que estudar durante um largo período de tempo para poder desenvolver a sua tarefa no mundo espiritual, no mundo físico, aliás. Então, essa preparação é preparação, inclusive os encontros que podem acontecer entre o futuro papai, entre a futura mamãe. Isso está bem descrito em Missionários da Luz, de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então vocês
percebam que a seriedade da nossa preparação para o mundo físico. Ninguém vem ao mundo físico jogado, sem ter uma tarefa específica. Óbvio que existem exceções. Aquelas reencarnações compulsórias, homens violentos, de índole de mau caráter, espíritos ainda embrutecidos das primeiras reencarnações. Então essas reencarnações, elas são mais ou menos compulsórias. O espírito vem sem grandes preparações para as primeiras experiências na vida carnal. Mas nós que somos espíritos medianos, com interesses religiosos, interesses em aperfeiçoamento, em iluminação interior, de uma busca de um mundo melhor para nós e para os outros, é óbvio que nós nos preparamos. Nós nos preparamos para desenvolver as tarefas, sejam as tarefas no lado profissional, sejam as tarefas no lado social, as tarefas no lado emocional. Isto é um grande trabalho que desenvolvemos. Mas existe então já um destino traçado em absoluto. Deus, ele nos dá uma grande faculdade ao homem, que é o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é que nos possibilita manipular o nosso destino. Então nós podemos alterar aquilo que nós mesmos programamos. Muitas vezes nós vemos momentos de sofrimento na terra, momentos de dor, e pensamos que é que Deus me criou esse castigo. Deus é que está me castigando. Em absoluto, Deus é amor, Deus é paz, Deus é a bondade infinita. Chega a ser uma bondade incompreensível para nós. Então, tudo que nos ocorre é uma programação realizada por nós, nesse mundo espiritual. É ali que nós desenvolvemos a nossa programação do mundo físico. Nós estabelecemos os roteiros, são roteiros, não são normas rígidas e estabelecidas. Nós receberemos o apoio no momento adequado daqueles que nos acompanham. Nós fazemos muitas vezes essa preparação, essa programação em conjunto. A benfeitora Joana de Ângeles diz que não existe o acaso, não existe a sorte, não existe o azar. O que existe é uma programação que foi feita no mundo espiritual para acontecer na hora certa, no momento correto, daquela forma que foi estabelecida. Não existe improviso. O mundo espiritual, os espíritos superiores não improvisam. Eles estabelecem rigidamente aquilo que deve ser desenvolvido. Vejamos bem, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Ele se preparou por largo tempo, acredito eu, no mundo espiritual para a tarefa que viria a desenvolver. Casado com Amélie Boudet, não tiveram filhos. Ele se preparou grandemente na escola de Pestalozzi, na Suíça, se tornou um grande educador, se tornou um homem religioso, protestante, veio para a França, era um homem inteligentíssimo que falava diversos idiomas, que tinha uma lógica de pensamento, conheceu a tarefa espírita, se envolveu com o espiritismo, os espíritos foram encaminhando para que ele desenvolvesse a sua tarefa de uma forma nobre, e ele teve ciência da responsabilidade. E perguntou aos benfeitores espirituais: mas e se eu fracassar? Se eu não fizer essa tarefa? Eles responderam que se você não fizer a sua tarefa, outro virá fazer aquilo que você deveria ser feito. As obras de Deus não podem ficar na mão dos homens, elas devem ser obedecidas. Então Jesus Cristo estabeleceu a vinda do Consolador à Terra. Não ficaria somente na mão de Allan Kardec para ele desenvolver a sua tarefa. Já estava ali Gabriel Delany, Alexandre Dumas, já estava Leon Denis. Então já existiam outras almas preparadas e sendo preparadas para desenvolver a tarefa que Allan Kardec se propôs a realizar. Obviamente que no mundo espiritual
Jesus Cristo, com diversos espíritos da esfera crística, ele escolheu, dentre aqueles que ele conhecia, o homem que viria à Terra para apresentar o Consolador, a doutrina espírita, o Espiritismo para todos nós. Então, creio, tenho certeza, que Jesus escolheu o seu melhor general. Dentro de diversos generais, ele escolheu o melhor general. E enviou à Terra, então, Allan Kardec. Mas, junto com ele, vieram outros generais também. O primeiro reserva, o segundo reserva, o terceiro reserva, para que a vontade de Deus fosse estabelecida na Terra. Obviamente que Jesus se utilizou de outros generais, outros comandantes altamente capacitados para ajudarem Allan Kardec na sua tarefa. As perguntas feitas na Terra pelo esse grande homem, Hipólito Leão Denisard Rivaio, eram respondidas por outros grandes homens e mulheres, espíritos, no mundo espiritual. Por isso que nós temos o Consolador. Nós temos o Consolador na Terra pela preparação muito boa e eficiente que foi desenvolvida pelos espíritos da codificação. A benfeitora Joana de Ângeles foi convocada logo após a sua desencarnação em 1822, que é a marcha da independência, ela é a mártir da independência da Bahia, patriarca da independência do Brasil. Logo após a sua desencarnação, Francisco de Assis convidou a nossa irmã, Joana Angélica, para que se adentrasse também na equipe do Consolador. E ela teve a oportunidade de escrever mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo e preparar a sua grandiosa obra, o Centro Espírita Caminho da Redenção, em Pau da Lima. Tudo isso é preparação. Tudo isto é uma logística, uma palavra moderna, que é desenvolvida pelos Espíritos para que a vontade de Deus seja estabelecida na Terra. Quem diria que nós hoje vivemos aqui um momento de pandemia? Quem esperava uma pandemia antes de março de 2020? Nós estamos vivendo de uma forma louca, de uma forma sem rumo, sem direção. O homem convidado incessantemente ao prazer, ao hedonismo, à sensualidade. O que é que nós perdemos com a pandemia? Nós perdemos a capacidade de buscar incessantemente o prazer. Não tem mais bar, os bares foram cerceados, os restaurantes, locais públicos, locais de festas, carnaval, São João. O homem foi convidado a ter uma vida interior maior. Então esse pequeno vírus de nanômetros de tamanho, ele levou a humanidade aos novos pensamentos, a novas ideias. Que transformação! Que transformação sábia que Deus escolheu para que o homem se recolhesse ao seu interior, na sua individualidade, na convivência familiar, buscando mais os filhos, a mulher, os amigos mais próximos, vivendo mais o seu interior, tendo mais horas disponíveis para a leitura, para o seu crescimento espiritual. Quantas lives estão sendo desenvolvidas? Nós podemos hoje assistir pelos canais das mídias sociais diversas palestras em diversos horários, à meia-noite, 1h da manhã, 3h da manhã, 5h da manhã, a horário que nós quisermos, da forma que nós quisermos, com todo o conforto do nosso lar. Então Deus deu todas as condições para que nós pudéssemos pensar de uma forma diferente. Esse foi o resultado que nós estamos colhendo, os bons resultados que nós estamos colhendo deste momento de pandemia. Então eu fiz uma exposição assim inicial de alguns minutos para explicar para vocês a grandiosidade da nossa preparação para a chegada no mundo físico.
Quando nós nos adentramos no mundo físico, nós não somos desassistidos. Nós temos aí a companhia do nosso guia espiritual. Ele nos acompanha toda a vida. Mas por que às vezes as coisas não dão certo? O meu guia não está comigo. Não é que você não esteja com o seu guia. Você não procede bem, ele fica no mesmo lugar. Você é que se afasta. Nós é que nos afastamos das orientações dos benfeitores e as coisas começam a dar erradas. Nós temos o nosso espírito guia, nós temos diversos outros espíritos que nos ajudam a fazermos as coisas certas. Se nós não procedemos bem, se nós não conduzimos ou não realizamos aquilo que deveríamos ter realizado, não é por culpa dos espíritos ou do nosso guia espiritual. É exclusivamente nossa. Quando nós lemos uma obra maravilhosa de Manuel Filomeno de Miranda, que se chama Tormentos da Obsessão. Vamos ler Tormentos da Obsessão, vamos ler Trilhas de Libertação, vamos ler Nas Fronteiras da Loucura. São obras maravilhosas de Manuel Filomeno de Miranda, sem falar agora do Transição Planetária para o Mundo de Regeneração. Então, esse é o último livro de Manuel Filomeno de Miranda, que nos fala desse processo pandêmico que invadiu a Terra. Então, nestas obras, nós podemos perceber esse mecanismo da preparação para nos adentrarmos no corpo físico, um corpo físico que foi adredemente, inclusive em algumas situações, ajustado para desenvolvermos as tarefas a que nos propomos. Então, muitas vezes nós não desenvolvemos as tarefas, e esses livros que eu citei, eles mostram diversos casos de espíritas, que vieram à Terra com as tarefas de dirigir centros espíritas, de serem doutrinadores, de serem médiuns, de serem escritores, de serem palestrantes e assim por diante. E não executaram bem o que deveriam ter executado. Então, o espírito Eurípides Barçanufo, ele, sentindo que muitos espíritas retornavam ao mundo espiritual como fracassados, ele desenvolveu no mundo espiritual um hospital, o Hospital Esperança, para que pudesse acolher estas almas que vieram da Terra e em estado hebetado, em estados de loucura e de desespero, porque deveriam ter realizado as tarefas e não cumpriram. E onde estão as tarefas que nós devemos na nossa consciência? Nós trazemos tudo dentro de nós, todas as informações. Mas como é que eu acesso a minha consciência? Ore, peça ajuda a Deus, peça ajuda ao seu guia espiritual, ouça o seu interior. Lá existe um mecanismo que nos propicia nós nos conhecermos melhor e fazermos aquilo que nós nos propomos no mundo espiritual a realizar. A vida, ela tem diversas provas, porque eu considero a Terra, particularmente, um grande educandário. É local onde nós exercitamos as propostas, as promessas que nós deixamos no mundo espiritual. Nesse livro, Tormentos da Obsessão, é muito interessante, que lá eu tenho um médium que tinha uma tarefa muito bonita a ser desenvolvida, mas ele não estava cumprindo direito o que deveria realizar. Então, numa reunião mediúnica, o Dr. Bezerra de Menezes desdobrou, trouxe ao mundo espiritual e mostrou para ele num livro. Era um livro que as letras eram douradas. Me chamou muita atenção isso. E ele lá então fez ele escreveu nesse livro tudo o que ele deveria realizar na Terra, a promessa. É como se fosse um testamento dele. Dizendo, eu vou para a Terra, mas eu vou amar a Jesus, vou servir a Jesus, vou servir aos pobres, vou fazer a caridade, vou estudar o Espiritismo, vou ensinar o Espiritismo e assim por diante. E ele então não estava fazendo essas tarefas que deveria realizar. Foi chamado a atenção e voltou ao corpo físico, então pôde perceber
que realmente não estava cumprindo direito a tarefa. Então, nós temos tudo dentro de nós, dentro da nossa consciência, aquilo que devemos realizar. Porque eu posso vos dizer a todos os meus irmãos que estão me assistindo neste momento, que é grande o número dos espíritas que fracassam nas tarefas. Muito grande. Não só os espíritas, como os homens em geral. Deus oportuniza. Então nós temos estas provas. As provas é Deus que prepara? Não. Somos nós que preparamos no mundo espiritual as provas para nós mesmos respondermos. Então as dificuldades da vida, seja as dificuldades dos relacionamentos emocionais, seja as dificuldades na parte econômica, as dificuldades na parte financeira, as dificuldades familiares, as dificuldades profissionais, nada mais são do que desafios. Desafios que nós devemos executar, são provas. Você vai para uma escola, nessa escola você estuda, comparece à aula, ouve o professor, toma nota, lê os livros, chega em determinado momento você tem que ir a um questionário, que é a prova. E ali vão ver o que você aprendeu. Então, muitas vezes, no mundo espiritual, nós sabemos das nossas fragilidades, das nossas más inclinações. Nós seremos testados nas nossas más inclinações. Nós só somos testados naquilo que necessitamos ser provados. Nós não seremos provados naquilo que já fomos aprovados. Digamos que você seja tentado a fazer uma operação ilícita de corrupção, ou se apoderar de um dinheiro que não é seu, seja público, seja pessoal, seja particular, pouco importa isso. Mas você não entra na sintonia. Você não se sente tentado. Então, essa prova da facilidade em relação à parte de testemunhos com o dinheiro, com a parte financeira e econômica, você não se sensibiliza, você não é arrastado para isto. Você vai ser arrastado naquilo que você não tem controle, não tem maiores controles. Digamos que você seja um homem muito temperamental, muito orgulhoso, muito vaidoso. Então você vai ser testado nessa área. Vai ser testado no seu orgulho, vai ser testado na sua vaidade. Digamos que você tenha dificuldades na área sexual, dificuldades de relacionamento, dificuldades emocionais, comportamentos estranhos, sejam homossexuais ou heterossexuais, pouco importa isto. Então são provas que você vai realizar, então são provas que você pode ser aprovado ou não. Digamos que você faça a prova, seja reprovado. Se você for aprovado, tem que retornar ao mundo físico e realizar de novo. Se você diversas vezes é reprovado, você entra no estado então de expiação. Digamos que eu tenho uma tendência, diante de uma dificuldade, eu fujo da dificuldade. Eu não quero enfrentar aquela dificuldade. Então eu posso ser tentado a me suicidar. Então apareceu uma decepção amorosa. Eu tive uma decepção amorosa muito grande. Briguei com o namorado, com a namorada, com minha noiva, com meu noivo, ou com a minha esposa, e aquilo me faz a minha alma sentir tanto. Eu entro numa depressão profunda, e aí de repente eu, com indução, obviamente existe a indução espiritual, não ouço meu guia espiritual, começo a ouvir más conselhos e me suicido. Então você retorna ao mundo espiritual. Pode ser que você tenha uma nova oportunidade. Vai vir com algumas sequelas, mas pode ser que mesmo com essas sequelas você resolva se suicidar de novo. Então, é uma verdade. Digamos que você tem uma tendência, que nem o Divaldo Franco tinha um filho, no Centro Espírita do Caminho da Redenção, na Mansão do Caminho, que o menino tinha uma tendência ao crime. O filho dele, uma tendência ao crime. E ele sempre fabricava facas, lâminas, armas, estilingue, alguma coisa assim de agressão. Simulava armas, simulava espingarda, revólver,
E o Divaldo, percebendo aquela tendência do menino, ele conversava muito com o menino, dizendo a ele que aquilo não era bom. Mas tio, eu quando pego a faca assim, eu sinto, às vezes, um prazer e o sangue quente corre na minha mão. Mas de onde é que você tirou isso, meu filho? Não sei, tio. Eu sinto que quando eu seguro a faca, e são experiências, quem sabe, que ele teve, que registrou. Ele deve ter, digamos, numa vida anterior, esfaqueado uma ou mais pessoas e sentiu o sangue quente da pessoa correndo pela sua mão. Veja como nós registramos essas marcas dentro de nós. Então, o Divaldo trabalhou muito, menino. Trabalhou muito, muito, muito. Hoje é um homem de 45, 50 anos. E o Divaldo sempre dizia: meu filho, quando você sentir a tentação de matar alguém, você venha aqui até mim e me mate. Mas por que isso, tio? Porque a minha tarefa é educar você. Eu recebi a responsabilidade de ser o seu educador. E se eu fracassar como educador, então mate o educador. Mas não faça o erro. Então vejam que nós trazemos tarefas específicas na nossa vida. Então nós temos que, no caso, por exemplo, de você ter essa tendência assassina, onde é que você vai nascer? Você pode nascer num lar para ser educado. Esse espírito teve a graça de nascer ou de ser recolhido nos braços de Divaldo Franco para ser educado. Mas digamos que você seja um assassino, você vai nascer, com raras exceções, numa boa família. Mas você pode nascer no meio de assassinos, de criminosos. Mas por que no meio de criminosos? Porque você, para resistir ao mal, você pede para reencarnar no meio de assassinos. Talvez esse menino, sabendo da sua fragilidade, ele pediu: olha, por favor, eu não posso reencarnar no meio dos assassinos. Eu preciso reencarnar alguém que me dê orientação. Então, ele foi atendido. Nasceu e foi acolhido nos braços de Divaldo Franco. Mas outros, quem sabe, quiseram ter a experiência de resistir ao mal, às suas más inclinações. Então, a nossa vida é isso, meus irmãos. A nossa vida é cheia de experiências. Cheia de experiências. E todos nós temos direito às experiências. Seja as experiências bem experimentadas e boas, seja as experiências fracassadas. Ninguém aprende se não errar. Então nós erramos muitas vezes, diversas vezes, todos os dias. Mas também todos os dias nós nos propomos a não errar mais, a melhorar, a nos aperfeiçoarmos, a termos um novo caminho. Veja como é rico isto. Então, nós estamos registrando no nosso perispírito todas as nossas experiências. E aí, quando chega, então, o trânsito em direção à morte? O trânsito em direção à morte, nós levaremos o quê da vida? Não o corpo físico, não o dinheiro, não as conquistas financeiras, monetárias, profissionais. Nós iremos levar aquilo que nós aprendemos na forma intelectual, nós iremos levar aquilo que nós fizemos e desenvolvemos. Eu me recordo também, nesse momento, de uma experiência que foi contada por Divaldo Franco a respeito do Dr. Bezerra de Menezes. Quando ele retornou ao mundo espiritual, foi recebido por Celina. Celina é, digamos assim, uma assessora de Maria Santíssima. Então, após a desencarnação dele, ele já nos primeiros momentos se sentindo muito bem, e ele foi levado assim num local onde era um grande edifício, e ela abriu uma porta, e era uma varanda. E nessa varanda, então, ele entrou na varanda, ele viu um grande ruído lá fora. Aí quando ele olhou, era uma multidão de espíritos que estavam ali para homenagear, para recebê-lo pelos bens que ele havia
feito a estas pessoas. Todos eles queriam, então, prestar a sua homenagem. Veja como é bom, né? Fazer o bem, você vai ser recebido com o bem. Fazer o mal, você vai ser recebido pelos maus. A escolha é sua. Nós é que escolhemos. É o nosso livre-arbítrio. Se você se comportar bem, se você fizer a caridade, desenvolver o amor, você vai ser recebido pelos bons espíritos, pelos espíritos familiares, pelos aqueles entes queridos que te antecederam. E o que é que nós levamos? Então nós levamos essas experiências. E essa passagem pela morte, ela é boa, ela é ruim? O Espiritismo tem as respostas disso. Perguntaram assim para Chico Xavier: Chico, você tem medo da morte? Como perguntaram para Divaldo Franco também. Não, eu não tenho medo da morte. O que me causa, digamos assim, preocupação é a desencarnação. É o fato de morrer. É a perturbação espiritual. Aquele momento, né? Nós temos no livro Céu e Inferno um espírito chamado Sansum. Sansum era amigo de Allan Kardec, muito amigo de Allan Kardec, e ele teve assim alguns anos uma doença no final da vida, uma doença que lhe limitou muito e com muitas dores. E esse espírito era um espírito muito nobre, e Allan Kardec gostava muito dele. E na sua desencarnação, ele foi, no seu velório, Allan Kardec dispunha de muitos médiuns excepcionais, assim, tipo médium Divaldo Franco, tipo médium Chico Xavier, tipo médium Dona Zilda Gama, e outros grandes, Raul Teixeira, outros grandes médiuns que nós conhecemos. Então ele fez uma evocação, ele evocou o espírito de Sansum. E Sansum, no próprio velório, horas depois da sua morte, ele já veio e se apresentou, dizendo que seu trânsito, seu momento de perturbação, não significou nada para ele. Ele se sentia mais leve, mais feliz, numa situação muito melhor do que no corpo físico. Então veja, esse trânsito para a morte depende também de como é que nós levamos a vida. É como se nos dissessem assim: você vai morrer conforme você viver. Essa é uma grande realidade. A nossa morte depende da nossa vida. Aqueles seres que são arraigados à matéria, ao sexo, ao poder, às coisas do mundo, na hora que ele desencarna, ele continua preso às coisas do mundo. Aquele que se dedica mais ao espírito, se dedica mais às coisas do espírito, ele se prepara mais para o morrer. Então, a sua desacoplação do corpo físico será muito mais fácil. Como é que está ligado o nosso perispírito ao nosso corpo físico? Molécula a molécula. Vocês imaginem um band-aid. Quando a gente tira assim, puxa o band-aid, ele vai separando aquilo que nós vamos colocar sobre a ferida e a outra parte que nós descartamos. Então a gente vai rasgando aquilo e vai separando. A separação é assim. Nós temos que desacoplar. Por isso que é muito oportuno as doenças longas. Você vai para o hospital, vai uma vez ou vai duas. Então você toma um remédio, começa a viver assim mais o mundo espiritual do que o corpo físico. É como se você fosse relaxando. É como se nós pegássemos esse band-aid e colocássemos dentro d'água. Ele começa a ficar, ele começa a se auto-soltar. Ele começa a ficar mais frágil. Não tem mais aquela capacidade de adesão. Então, isto é bom, a doença larga. Nós vamos a um médico, detecta uma doença mais grave. Então nós começamos a nos preocupar mais e dedicar mais tempo a algumas outras atividades, não mais as atividades laborais,
pode ser mais atividades espirituais, atividades de estudo, de frequentar um centro espírita. Nós começamos a pensar mais em Deus, porque sentimos o medo da morte, né? A morte traz um medo para todos nós. É como se fosse um desconhecido, mas não é desconhecido para nós. Pensem bem, quantas vezes nós já morremos? Nós já morremos diversas vezes. Nós estamos hoje num estado intermediário de evolução. Então, quantas vezes nós morremos? Diversas. E morreremos mais uma. Mas cada vez que nós morrermos, à medida que nós progredimos, a nossa morte vai ser melhor. Iremos sofrer menos. Iremos sofrer menos à medida que nos desapegarmos das coisas. Muitas vezes, por que a morte pelo suicídio não é boa? Quando falo de suicídio, eu tenho muito cuidado, porque muitas vezes a pessoa é suicidada. Suicidada. O espírito é levado ao suicídio por diversos outros espíritos. Claro que ele tem responsabilidade. Ele permitiu a presença dos outros espíritos, mas então ele é levado ao suicídio. Então existe esse gravame, não somos nós que determinamos. O gravame da injunção do suicídio, eu sempre digo que é de Deus. Deus é que julga. Nós não podemos julgar nada, não temos capacidade de julgar nada. Mas é um dano. É um dano que se faz ao corpo físico e ao perispírito. Então o perispírito, na próxima reencarnação, vai apresentar esses danos. O Divaldo Franco teve uma experiência de suicídio numa existência anterior. Então ele sempre diz que essa asma que ele possuía na infância e na juventude era fruto do suicídio. Aquele pigarro, aquela dificuldade respiratória era fruto de um suicídio que ele tem. Então nós trazemos as marcas, traz as marcas do passado. Uma criança que tem algum problema mental, que apresenta alguma dificuldade motora, pode ser tudo fruto de uma experiência através do suicídio anterior. E as mortes violentas? Não é bom também. Ela também não é boa, né? Claro que existe sempre uma avaliação divina e um socorro divino para todas as pessoas. Nós podemos ter sofrido uma morte violenta. Por que eu digo que a morte violenta não é boa? Porque você está com um fluido vital. Nós, quando reencarnamos, nós trazemos um fluido vital, é como se fosse uma cota. Você tem uma cota e vai viver, digamos, você estabeleceu 70 anos na sua programação, 70 anos. Se você tiver um bom comportamento, se esforçar, você for um homem do bem, você pode requisitar um fluido vital, mais fluido vital. Os benfeitores te dão mais fluido vital, para que você vá aos 75, 80, 90 e assim por diante. Então é um acréscimo de misericórdia. É o acréscimo de misericórdia. Mas se você usa droga, fuma, bebe, tem uma vida noturna excessiva, é um sexo desregrado, esse fluido vital você gasta. Então, em vez de durar os 70, você dura 60, 50, 40. Então, dissipou e vai entrar no mundo espiritual como um suicida indireto, né? Como nos cita André Luiz, no caso dele, inclusive, né? Então, a forma de vida com morte violenta, nós estamos com um fluido vital dentro de nós. Se você não é um homem de comportamento bom, então a gente lê as obras Mensageiros, Missionários da Luz, e vi que inclusive tem espíritos no mundo espiritual que se locupletam do fluido vital dos indivíduos. Nas fronteiras da loucura, os jovens que morreram dentro de uma vala, num acidente de automóvel, e que estavam drogados, eles foram sendo sugados na sua energia vital, né? André Luiz chama de vampiros, os vampiros do mundo espiritual que extrai a energia dos indivíduos. Então, esse fluido vital não se dissipa. Então você tem dificuldade de soltar o perispírito do corpo físico.
Então, aí que entra a misericórdia divina e os benfeitores vêm, socorrem e cortam esse cordão de prata que une o corpo físico ao corpo espiritual. Você deixa os despojos e pode-se então se deslocar com o corpo espiritual e voltar ao mundo dos espíritos. Meus irmãos, eu teria tanto mais coisa para falar sobre a morte, como morrer, de que forma morrer, suicídio, mortes violentas, mortes prematuras, programações espirituais. O assunto é vasto. A doutrina espírita é muito vasta e muito rica. Mas eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Que Jesus abençoe a todos. Eu vou fazer uma breve prece de encerramento para que nós possamos ter uma noite de paz e uma noite feliz. Mestre amado Jesus, abençoa-nos. Dai-nos as condições de sorver estas palavras, os ensinos da noite de hoje, que foram enriquecidos para todos aqueles que assistiram, mas principalmente para aquele que expôs estas palavras. Abençoa-nos, Senhor. Dai-nos a vossa luz, a vossa paz e o vosso amor. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Muito obrigado pela atenção de todos. Que Jesus permaneça conosco.